Olá pessoal, boa noite. Agora é 8 horas e 15 minutos aqui na cidade de Feira de Santana e quero trazer aqui para os meus seguidores assuntos, relevantes. Assunto que está que muitas das vezes as pessoas nem falam, né? Tem outros assuntos que o povo fala todos os dias, como a política, por exemplo. Mas tem um assunto que o pessoal esquece, ok? Muito bem, já se inscreveu nesse canal? Ainda não? Vai, lasca o dedo aí no like aí, compartilha, ajuda aí esse canal a crescer um pouco. A finalidade aqui não é ganhar dinheiro, certo? Eu trabalho, tenho meu serviço no Centro de Abastecimento, CEASA, e dali eu tiro meu sustento, ok? E algum trocado para pagar o aluguel dessa casa. Bem? Mas o que eu trago aqui, o que eu discuto aqui no grupo, no meu canal, é o Forasteiro o Destemido 02, que é o nome do meu canal. Aqui eu venho bater um papo com vocês, aqui eu venho discutir política e discutir também religião. Ok? Quando eu falo discutir religião, porque a palavra discutir, gente, ela eu tive pesquisando a palavra discutir, e a palavra discutir ele tem um significado diferente daquilo que a gente aprendeu, ok? Que a gente aprendeu que a palavra discutir quer dizer brigar, né? Não, discutir é trazer assunto, debater, né? Alguém dá sua opinião, eu dou a minha, né? E baseado em alguma coisa ou outra, a gente sabe quem é que tem a verdade, não é assim? Então aqui nós vamos discutir. E o assunto de hoje que eu quero trazer aqui é diferenciado. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 1º, né, de março de 2023, ok? Então compartilhe o vídeo e um abraço para todos vocês. Vamos lá. Gente, eu estou com a Constituição Divina na mão. Alguém pode dizer assim, mas você é crente? Você não crê em Deus, não? Se você estiver fazendo essa pergunta para mim, eu pergunto a você, você crê em Deus? Se você crê, você é um crente. E se crê, Ele existe, que Ele é o nosso Pai, que Ele tem um filho e que esse filho é o nosso irmão, o Senhor Cristo, que o povo chama de Jesus, né? Eu tento evitar esse nome, porque esse nome eu tive fazendo um estudo sobre ele e descobri que esse nome ele tem um recheio de paganismo no nome, ok? Então eu prefiro chamar de Cristo, o Filho de Deus, e algumas vezes eu chamo de Yehoshua, né? Yehoshua quer dizer a salvação vem de Deus. Foi o nome que Maria deu ao nosso irmão Cristo, e Yehoshua, que no hebraico quer dizer a salvação vem de Deus. Então, o nome Jesus é um nome que eu estive estudando, é um nome um pouco assim, mundano, um nome pagão, ok? Mas é um outro assunto que a gente vai discutir. Gente, então eu estou com a Constituição Divina na mão. Eu tenho falado muito dessa daqui, né? A dos homens. Essa daqui que eles fazem, eles quebram. E essa é sagrada. É a Constituição Divina. Vamos conversar sobre um pouco, né? Vamos falar sobre dízimo. É um assunto, tem muitos outros assuntos que eu posso trazer aqui para a gente discutir, mas eu vou falar sobre dízimo porque ontem, né? Ontem de ontem quer dizer, irmão, hoje é quarta, segunda-feira. Ontem de ontem quer dizer segunda-feira. Segunda-feira e terça e o domingo do passado, eu estava fazendo parte de um grupo e o grupo estavam ali discutindo. Teve um camarada que me prensou sobre o dízimo e eu
tive um pouco apertado, mas eu me saí da forma como eu conheço. Eu vou aqui que eu tô 2 minutinhos, 2 segundinhos, que eu tô aqui com um doce de banana no fogo e o bicho tá cheirando, entendeu? Então eu vou lá para não a gente, para não queimar. Volta agora. Ah, não, o bicho tá cheiroso. É, vamos embora. Tá cheirando. Voltei, viu, gente? Voltei. Então, a questão, aí a polêmica foi grande, é a questão do dízimo, né? Olha, gente, eu quero dizer a você que eu fiz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia durante uns 15 anos, certo? Na cidade de Juazeiro, ali na Bahia, aqui na Bahia. E eu aprendi a respeito dos dízimos com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que me ensinou naquela época que me li a Bíblia e mostrava que o dízimo era 10% de toda a nossa renda. E eu fui dizimista dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia em torno de uns 14 a 15 anos. Meu dízimo, todo sábado eu levava, botava no envelope, Valdicélio Amâncio da Silva, e quando eu estava lá no banco, na hora que passava o coador, o irmão recolhendo os envelopes, o meu ia ali, entendeu? Então, e o meu dízimo era por semana, porque como eu sou negociante, né? Naquela época eu ganhava mais um dinheiro a mais, e eu tirava o dízimo daquilo que eu ganhava durante o dia, tá certo? Tinha os dias que eu ganhava R$ 500, tinha que tirar 100, às vezes meu dízimo dava 500, R$ 600 por semana, certo? Mas tudo bem. Agora, o que é dízimo? Eu quero pedir permissão a Deus para abrir a sua palavra, para ouvir a sua palavra, aliás, porque na verdade eu sou um pecador. E o momento que nós estamos agora conversando é um momento sagrado. Às vezes a gente passa dias errando, pecando, mas temos que buscar para melhorar, para ficar mais forte. Porque se a gente estiver no erro e a gente abandonar Deus, abandonar a leitura da Bíblia, aí a gente fica pior. Aí fica uma situação que a gente vai chegar um momento que a gente não pode nem voltar mais, né? Vamos lá. O que é dízimo? Algumas pessoas, e eu aprendi que dízimo era 10% de toda a minha renda que eu ganhava como trabalhador, né? Desculpa aí por passar a mão aqui na boca, é um gesto, né, irmão, para passar as páginas da Bíblia. Estou com a escritura na mão, estou procurando aqui Deuteronômio capítulo 14. Tá certo? Eu queria fazer uma oração para pedir a Deus o entendimento. Porque não adianta a gente abrir a Bíblia, ler e não entender, e não compreender. Mas para isso precisamos da unção de Deus, ok? Vamos lá. Querido Deus, nosso Pai, neste pequeno vídeo que eu estou fazendo, eu venho trazer aqui, vou compartilhar aqui com 200 e poucos seguidores meus no YouTube, a tua palavra, compartilhar. Mas precisamos da tua unção, Senhor, do teu poder, que foi otorgado a Cristo, nosso irmão. Esse mesmo nosso irmão morreu na cruz por nós e hoje está à tua direita. Então, em nome dele, Senhor, eu peço a tua unção para que possamos entender a tua palavra. Amém. Que bom. Olha, gente, quando eu oro, eu estudo a Bíblia, eu me lembro quando eu estava mais firme, mais forte, né? Mais firme. Vamos lá, o dízimo. Veja o que é que diz no livro de Deuteronômio, capítulo 14, verso 22. Você pode conferir aí. Estou com a Bíblia aí. Tá vendo as guardas do cachorro, né? Vou fechar aqui.
cachorros. Tem que fechar porque tem uns cachorros que vêm abraçar o... Desculpa aí, viu? Desculpa aí. Vamos lá. Vamos continuar. Agora não vou sair mais, não. Vou fechar aqui. Olha lá. Então, 10% dos dízimos, se você ganhar 1.000, segundo os pastores, diz que você tem que, desses 1.000, você tira 10, 100 reais, que é 10%, de 10 tira R$1, de 1.000 tira 100. Se você ganha 500 reais, um salário de 500 reais, você tem por obrigação, segundo os pastores, de tirar 50 reais. E aí varia do salário de cada um, ok? Se ganhar 100 mil reais, um empresário desse adventista ganha 100 mil reais, segundo o ensinamento desses pastores, você tem que tirar 100 mil reais, vai ter que tirar 10 mil reais de dízimo para a igreja. E por aí vai. Mas vamos ver o que é que Deus diz sobre os dízimos. Deuteronômio capítulo 14, verso 22. Todos os anos, junte 1/10 de toda a colheita. Verso 1. Todos os anos, olha o que é que Deus diz. Todos os anos, juntem 1/10 de toda a colheita. Bem, aqui Deus estava falando para os hebreus. As 12 tribos de Israel, né? E Deus dizia às tribos assim: todos os anos vocês juntem 1/10 das colheitas. Ele colhia o quê, irmão? Os hebreus colhiam o quê? Eles plantavam, eles ganharam a terra, foram divididos a terra ali. Para cada tribo ganharam terra. Só a tribo de Levi que não recebeu herança. E Deus separou essa tribo para que pudesse sobreviver de alguma coisa. Porque eles não tinham trabalho circular. Essa tribo foi dedicada só para cuidar das coisas sagradas. Mas tinha 11 irmãos, 11 tribos, Dan, Manassés, Benjamim, Judá, que era o irmão de Levi, que se tornou uma tribo, os levitas. Estão compreendendo? Então Deus disse assim: todos os anos junte uma parte da colheita. Ou seja, daquilo que ele plantava. O dízimo. Aqui diz a lei do dízimo, no título diz a lei do dízimo. Então, Deus diz, olha, todos os anos você colha 1/10 da colheita, daquilo que você escolhe no campo. Vamos continuar aqui o verso 23. E leve até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali, na presença do Senhor nosso Deus, comam aquela 10 parte dos cereais e do vinho e do azeite e também das primícias e das suas crias. Prestou atenção no verso 23, que é que Deus diz? Leve até o lugar, você pega aí a 10 parte da colheita, leve até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para ali ser adorado. Ali na presença do Senhor nosso Deus, comam aquela 10 parte. Deus está dizendo aqui que quando ele levasse a colheita, a 10 parte da colheita, até o lugar onde Deus tinha determinado para ser adorado, lá eles deveriam comer a 10 parte, ou seja, os dízimos que foram doados pelos 11 irmãos de Levi. Então, dízimo aqui, segundo a palavra de Deus, é algo que se come. É tanto que Deus disse: leve até o lugar onde eu escolhi para ser adorado. Quando vocês chegam lá, vocês comam a 10 parte, se fartem do azeite, das crias
Gente, eu fui enganado durante 15 anos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque eles me ensinaram que eu tinha que dar 10% de toda a minha renda. E dízimo não é dinheiro, porque Deus está dizendo aqui que dízimo era para ser comido. Era para se comer. E por que os pastores hoje estão cobrando 10% dinheiro? Falso, mentiroso. Eu mesmo fui vítima. Eu mesmo fui vítima da Igreja Adventista do Sétimo Dia durante 15 anos. E quando eu questionei algumas coisas, algumas crenças, sabe o que aconteceu? Eu fui expulso literalmente dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estou aqui falando o nome da igreja. Estou aqui defamando a igreja não. Estou aqui falando o nome da denominação que eu fiz parte. Eu não estou aqui acusando os membros que estão ali aos sábados adorando no dia certo, não. Eu estou aqui acusando os pastores, os administradores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que me ensinaram durante 15 anos a eu devolver o dízimo, 10% do meu dinheiro que eu ganhava, sendo que na Bíblia Deus diz assim: leve até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para ali ser adorado, ali na presença do Senhor nosso Deus, coma os dízimos. Está você levando alguns dízimos para a igreja em forma de dinheiro? Então você está seguindo o pastor e está sendo enganado como eu fui enganado durante 15 anos. Porque esse dinheiro que você leva à igreja não é dízimo. Porque aqui Deus diz que o dízimo deveria ser comido aonde ele escolhesse o lugar. Leve uma 10ª parte da colheita. O que é que se colhe? O que é que o Dan colhia? O que é que a tribo de Benjamim colhia? O que é que a tribo de Manassés colhia? O que é que a tribo de Judá, aonde nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, que é descendente da tribo de Judá, o que é que a tribo de Judá colhia? Era dinheiro? Na Bíblia não diz isso, falsos pastores. Na Bíblia diz que, aqui diz que todos os anos junte uma 10ª parte de toda a sua colheita. Ele estava falando isso para quem? Para as 12 tribos que tiveram herança na terra e que plantavam. Aí você vai me dizer: mas naquela época não existia dinheiro. Mentirosos, vocês continuam mentindo. Porque Abraão comprou as terras por 30 moedas de prata. Por 30, não foi? Uma porcentagem de moeda. A moeda corrente já existia, mas nunca Deus se referiu dízimo em forma de dinheiro na Bíblia. Quando Deus fala em dízimo, Deus sempre se referiu ao alimento e não ao dinheiro, seus falsos pastores. Pois é, gente. Está escrito. Agora, se você quiser continuar sendo enganado, abandone a leitura da Bíblia e escute só os pastores, porque eles se acham intocáveis. Eles são como os ministros da Suprema Corte. Intocável. Os pastores hoje, eles estão numa posição como se eles fossem mais do que você. Ainda hoje eu estive conversando aqui com o Marzinho no centro de abastecimento na cidade de Feira de Santana, um adventista do Sétimo Dia, e estava lá com um homem e eu passei ele para provocar. Ele disse: olha aqui Valdicélio, o pastor fulano. Digo: pastor, só existe um, que é o Senhor Jesus Cristo. E eu tive ali batendo um assunto com esse homem da Igreja Batista. E eu perguntei para ele se ele ensinava aos membros da igreja a devolver o dízimo em forma de dinheiro. Ele disse que sim. E eu perguntei para ele: mostre no livro de Atos dos Apóstolos, aonde tem alguns discípulos devolvendo dízimo em forma de dinheiro. Ali existia contribuição. Então, gente, se você está fazendo parte de uma igreja, de um sistema religioso, seja ela quem for,
E o seu pastor, o seu pastor não, o seu pastor é Jesus Cristo, não é esses homens não. E esse líder da igreja ensina para você que você tem que devolver 10% do dízimo da sua renda, saia imediatamente dessas igrejas porque você está sendo enganado. Porque eu fui enganado e quando eu dei testa, sabe o que aconteceu? Eles me expulsaram literalmente de dentro da igreja adventista do sétimo dia. Me pegaram pelo braço e me jogaram para fora. Porque eu questionei não só esse assunto do dízimo, mas outros assuntos que eu vou fazer outros vídeos outra hora para a gente tratar também de outro assunto. Um outro assunto também que levou eu com a guerra contra a igreja adventista do sétimo dia. Quando falo a igreja, a gente fala a liderança. Não é os membros não, é a liderança. É a questão da Trindade. Então em outro vídeo eu vou aqui provar para vocês que a Trindade é uma doutrina pagã. E que foi introduzido dentro da igreja adventista do sétimo dia em 1980. Não foi introduzido antes, porque dentro da igreja adventista tinha uma profetisa chamada Ellen G. White. Uma menina que foi chamada para ter as visões de Deus, se tornou uma profetisa, morreu em 1915. Em 1980, a igreja adventista introduziu dentro do sistema a doutrina da Trindade. Comumente, cobrando 10% aí das pessoas, dos membros da igreja em forma de dinheiro. Porque a igreja adventista do sétimo dia hoje não é mais a igreja de Deus, foi a igreja de Deus. Lá na época do primitivo, na época do Ellen White, Tiago White, Irã Edson, aqueles homens lá. Mas hoje, a igreja se corrompeu. Não só ela, eu me refiro mais a ela porque ela foi a igreja da profecia. Né? É um outro assunto que a gente vamos conversar. Tem muitos outros assuntos, viu, irmão? Então, dízimo não é dinheiro. Dízimo é alimento. Está escrito na palavra de Deus. Está escrito. Vai rasgar a palavra? Vai tirar? Lembrando a você que lá em Apocalipse diz assim: se alguém acrescentar alguma coisa da minha palavra, eu vou lhe acrescentar as pragas que irei derramar sobre a terra. E ele diz também: e todo aquele que retirar qualquer coisa da palavra dessa profecia, eu lhe tirarei a parte na vida eterna. Então a igreja adventista do sétimo dia e milhares de igrejas, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, a questão do dízimo já não é assim, já de outra forma. R.R. Soares, essas igrejas que estão todos cobrando dízimo para vocês, saiam imediatamente para que vocês não participem das pragas que irá cair sobre essas igrejas. Quer uma prova? Apocalipse 18, verso 4. Olha o conselho que Deus nos dá. Apocalipse 18, verso 4. Estou terminando aqui, viu, gente? Mas vale a pena a gente passar tempo estudando esses assuntos. Porque esses assuntos que eu falo aqui, você não vai ver nos púlpitos das igrejas não, viu? Porque os pastores não falam isso não, viu? Apocalipse 18, verso 4, olha. Então ouvi outra voz do céu que disse: sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e para não concorrer às suas pragas. Sai dela, povo meu. Então Deus tem pessoas nas igrejas evangélicas por aí, na igreja adventista, Assembleia de Deus e Congregação Cristã, essas devassas igrejas que tem por aí, muitas igrejas. Deus tem pessoas assim, mas tem que sair. Tá ruim para fazer vídeo aqui, né? Porque tem uns cachorros aqui que atrapalham. Então veja bem, sai dela, povo meu. Sai dela para não participar das pragas. Então é um conselho de Deus, é um aviso. Você tem que sair de dentro dessas igrejas evangélicas, pentecostais, dirigidas por esses famosos. Sai dela, povo meu. Sai da onde? Sai da Babilônia. Babilônia é essa confusão religiosa que tem aí. Dízimo sendo alimento, ele dizendo que é dinheiro. Sai dela, povo meu. E hoje eu estou fora das igrejas evangélicas. Eu estou fora. Porque eu fui expulso. Eu fui expulso de lá. Depois de 15 anos eu fui expulso. Pegado pelo braço e jogado para fora. E eu fiz uma análise.
Eu digo, já que é assim, o que é que eu devo fazer? Procurar uma outra igreja? Claro que não, porque se eu for falar isso aqui, eu vou ser expulso também. Nenhum aceita esse tipo de ensinamento. Vai para a Igreja Universal, chega lá e se levante na hora da cobração dos dízimos, e você se levante e diga que aquilo está errado, e que dízimo é alimento, para ver se não tem logo um vigia com 3 oitão na cintura, lá como uma vez fui visitar a Igreja Universal, e vi um vigia com 3 oitão cheio até a tampa na cintura. Vai para lá falar isso, que dízimo não é dinheiro, que dízimo é alimento e que os pastores estão mentindo. Olhar se ele não botar a mão em você e invocar um demônio em você e querer lhe quebrar todo lá dentro. Saiam. E aonde, para onde eu tenho que ter, para onde eu vou, forasteiro, então? Valdicélio. Então, se eu sair de tal igreja, sirva a Jesus aonde você estiver. Cristo disse, onde houver 12 ou 13 em meu nome, ali eu estarei. Se o conselho dele é, sai dela, povo meu. Saia dessas igrejas organizadas, dessas igrejas famosas, dessas igrejas que dançam, dessas igrejas que cobram dízimo sem ser dízimo, dessas igrejas que falam a língua, essa língua estranha que ninguém sabe o que é. Saia, isso é Babilônia. É a Bíblia que diz, é a palavra de Deus que diz. E hoje onde é que eu estou? Estou em casa, no trabalho, sou um pecador, como todos, mas fazer parte de denominação que estão aí ensinando a mentira, se eu permanecer lá, eu vou perder as duas glórias. Vou perder a glória do mundo, que não é boa, e irei também perder a glória de Deus. Por quê? Porque estou recebendo um vinho, um tipo de ensinamento de homem, de pastores ambiciosos que querem viver bem às custas das ovelhas. Como pode? Dízimo não é dinheiro. Dízimo é alimento. E outra coisa, para findar o vídeo. E os dízimos, ele só durou até a cruz do Calvário, quando Cristo morreu. Porque se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, ali está a igreja de Cristo. Se você pegar o Atos dos Apóstolos, olhe lá do primeiro capítulo até o último, se tem algum ato dos apóstolos devolvendo o dízimo. Pega lá, veja lá se os discípulos devolviam algum dízimo, 10%, como esses falsos pastores do momento aí estão ensinando. Não tem, gente. Então não seja enganado. Atos dos Apóstolos. Não tem um discípulo ali nos Atos dos Apóstolos. O que quer dizer o livro Atos dos Apóstolos? Ato, ações, prática, aquilo que eles fizeram, estão ali registrado. Milagre. Como ele contribuía para os bens de outros irmãos, se era dízimo ou era força voluntária. Vai lá para ver se tem algum irmão no Atos dos Apóstolos devolvendo um dízimo. Não tem. Porque o sistema cerimonial, o sistema que dava direito aos levitas a comer dos dízimos, durou até a cruz do Calvário. Quando Cristo morreu, aquele sistema ficou para trás. E ele foi muito claro e disse que quem não quiser trabalhar também não come. Então não seja enganado por esses falsos pastores aí, que estão aí sugando a gordura das ovelhas. Um abraço e uma boa noite.